O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, Nova Friburgo tem uma potencialidade absolutamente incrível. Você que nos acompanha tem observado ao longo desses 10 anos de existência que temos insistentemente tentado promover essas potencialidades. E aí citamos, de forma assim muito resumida, a nossa riquíssima e inigualável história municipal, que não se compara a nenhuma outra cidade dos mais de 5.500 municípios brasileiros, até porque somos a única cidade criada por um decreto real de Dom João VI, fato que não é devidamente explorado no que se refere ao aspecto cultural e turístico pela administração pública ao longo de todos esses anos. Também temos uma natureza exuberante, sensacional, mesmo tendo sido comprometida com os eventos climáticos que aqui se abateram em janeiro de 2011, a capacidade de recuperação da nossa natureza se mostra absolutamente impressionante. E aí observamos que aquelas regiões antes atingidas se rejuvenescem, renascem, e realmente temos um cenário absolutamente atraente. Basta dizer que registramos quase que diariamente a temperatura mais baixa de todo o estado do Rio de Janeiro. Situação que não se compara e nem pode ser promovida artificialmente. Somos abençoados pela Mãe Natureza e por Deus, que assim nos permite ter este ingrediente que também tem que ser melhor tratado pela administração pública ao longo de todos esses anos e dos próximos. E por derradeiro, evidentemente, um povo absolutamente ordeiro, trabalhador, acolhedor, o que torna a nossa cidade muito atraente. Somente aqueles que passam a residir em Nova Friburgo por escolha ou por qualquer outra circunstância, consegue estabelecer com profunda exatidão essas diferenças. E que quando aqui se estabelecem, adotam Nova Friburgo como sendo a sua cidade natal, a sua segunda mãe. E assim se tornam, eu diria, pessoas que promovem a nossa cidade além dos limites das nossas montanhas. Por outro lado, também temos um setor econômico que tem se destacado pelas suas características muito peculiares. Basta citar o setor da moda íntima, que promoveu neste último final de semana a 28ª edição da FEVEST com sucesso total. E teremos a oportunidade ainda neste mês de fazer um programa de reavaliação desta feira. Obviamente, e aí o nosso repórter cinematográfico Kevin Ramos já se empolga com um novo desfile das lingeries que foram as mais adquiridas, sobretudo pelo público feminino. Também temos um setor de metal mecânica pujante, um polo de conhecimento absolutamente, faço questão de usar esse adjetivo por mais de uma vez, exuberante, pujante, que atrai uma população dos municípios vizinhos que aqui vem buscar formação, quer seja com instituições estaduais, federais ou particulares que atuam na área do ensino e da formação educacional. Citando-se também
os cursos à distância que têm proliferado pela internet, e aí foge realmente ao nosso conhecimento e controle. Por outro lado, existe também uma rede hoteleira que tem cada vez mais se dedicado e pretendido se tornar referência no estado do Rio, como fomos há algumas décadas, onde tínhamos o maior número de leitos nos hotéis, considerando-se as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. O setor hoteleiro tem se despertado para este momento. Agrega-se também uma área absolutamente fantástica e saborosa, a gastronomia, que oferece múltiplas opções para todos aqueles que querem saborear os diversos pratos das culinárias, inclusive internacionais. Acrescentando-se também o polo cervejeiro. As cervejas artesanais têm cada vez mais proliferado e têm tomado consistência no cenário nacional, participando inclusive de grandes eventos, exibindo toda a sua criatividade e toda a sua, eu diria, potencialidade. Ou seja, todos esses ingredientes misturados oferecem um cenário fantástico para o desenvolvimento do turismo municipal. Me parece que basta compor e misturar todos esses ingredientes. E aí, como sempre digo, a administração pública deve atuar na condição de aglutinador. Sendo assim, nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com um grande empresário do setor de gastronomia, de cervejas artesanais, que, sobretudo, detém grande experiência internacional em outros ramos. E você vai conhecê-lo, até porque também será surpreendido com a experiência de vida deste ilustre companheiro, nobre amigo, que tem sido muito atencioso e cordial nos nossos convites para comparecer a este programa. Vale acompanhar, vale assistir, porque será um momento, sobretudo, de exaltação, como esse apresentador está, das virtudes de Nova Friburgo, com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a indispensável confiança dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 9 de julho de 2018. Nossa torcida vai invadir sua casa. Torcer pelo Brasil com estilo e originalidade. Só com a SAF. Centenas de kits para sorteio. Com bolsa, camisa, boné, squeeze e muito mais. E no dia 15 de junho, sorteio de 4 TVs. Não fique fora desta. Atualize suas mensalidades e concorra. Faça parte da torcida SAF. Você também. SAF, seu amigo de todas as horas. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Liberdade só na Free Online, onde você tem planos de 10 a 200 megas. É internet na medida certa, a preço justo. Todos os planos sem combo e sem fidelidade. Free Online, empresa 100% friburguense, tem oferta também para você. Plano de 50 megas por apenas R$ 89,90. Sem franquia e com simetria. É tudo
que você precisa para aproveitar que a internet tem de melhor. Vem pra Free Online, vem ser feliz. Você conectado a tudo que você deseja. Programa Cidade Real, credibilidade, informalidade, imparcialidade e um toque de bom humor, especialmente nas noites de segunda-feira, quando o apresentador se encontra absolutamente incontrolável. Face, evidentemente, a dedicação, o carinho, a empolgação que toma conta deste que vos fala, era um termo que os antigos narradores, locutores e apresentadores usavam, quando se fala de Nova Friburgo. Me declaro um apaixonado pela nossa cidade e aí sempre me manifesto com muita emoção nessas ocasiões, com transparência, com sinceridade, com, sobretudo, fidelidade e fé na nossa cidade. Que as administrações do Poder Legislativo e Executivo Municipal também sejam tomadas por esta mesma emoção. E aí, sem citar qualquer uma delas. As que passaram, aquelas que estão presentes nessas administrações e as futuras, que realmente ressaltem e se apeguem às virtudes de Nova Friburgo, aos valores de Nova Friburgo, que evidentemente tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus equívocos, suas falhas, mas que são absolutamente corrigíveis. Me parece que falta realmente este entendimento para, em conjunto com a sociedade, elaborarmos um plano de governo e não de poder. Um plano de governo que pudesse ter a sua sequência nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Até porque aquelas grandes transformações que a cidade precisa requerem dois vetores, tempo e recursos. Mas teríamos, sim, um plano diretor para a cidade que queremos. E dessa forma também temos o privilégio e a oportunidade de receber alguém que conhece muito desta matéria relacionada à gastronomia e ao turismo e se encantou por Nova Friburgo, vindo há mais de 20 anos fixar residência em nossa cidade. E assim sendo, cumprimento o companheiro Jorge Broiniger, empresário do ramo de gastronomia, e daqui a pouco você tomará conhecimento do seu fantástico estabelecimento, e já coloco sobre a minha mesa uma caneca que vai dar essa dica, e percebo a movimentação do repórter cinematográfico Kevin Ramos, que, acompanhando atentamente a apresentação do programa, já faz este take maravilhoso nesta caneca belíssima, que contém ali a marca de uma cerveja artesanal que é comercializada no restaurante Brau Brau. Só tem uma, eu diria, falha nesta caneca, que é se encontrar vazia. E aí já aguça as nossas pretensões. Mas certamente, se você comparecer no restaurante Brau Brau, que fica em Muri, próximo àquele posto da patrulha rodoviária, se encantará pelo cardápio riquíssimo, variadíssimo e, sobretudo, pelas bebidas oferecidas, com destaque para as cervejas artesanais. Além disso, a acolhida e a cordialidade de Jorge Broiniger, que nesse momento está conosco. A TV Zoom, amigo, e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. Seja bem-vindo. Ô, Zuri, eu que me sinto honrado por estar aqui na Zoom, que é uma casa
com a qual eu já tenho um convívio de longa data, sempre estive muito próximo daqui de vocês. E eu, antes de mais nada, queria agradecer o comercial que você gentilmente fez. Né? 0800. 0800, né? Mas merecido. Obrigado. Essa caneca, eu tenho uma paixão por essa caneca, porque essa é a caneca de 1 litro, que é a caneca oficial, inclusive em todo o formato, ela é importada, é a caneca de Munique, da Oktoberfest. Novo take na caneca. Não precisa. Ela permite ser devidamente preenchida com 1 litro. Ela dá 1 litro só. E é aquela que impressiona muito, que às vezes a gente vê aquelas fotos na festa de Munique de atendentes, mulheres, carregando às vezes 10, 15 canecas. Você fica bobo, porque 15 canecas de 1 litro significam 15 litros nas mãos, né? Sem dúvida. É impressionante como elas conseguem, porque ela pesa, essa caneca pesa mesmo. Pesada, sim. E ela é pesada mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu concordo contigo. Ela seria muito mais bonita se tivesse cheinha. Também. Cheinha ali com líquido amarelo. Exatamente. Não faltará oportunidade. Não é. Amigo, para aqueles que ainda não lhe conhecem e se surpreenderão com a sua trajetória profissional, obviamente estaremos abordando aqui aspectos relacionados também ao turismo municipal, que você tem uma leitura muito interessante. Mas, rapidamente, qual foi a sua trajetória profissional? Você tem uma experiência internacional fantástica e que eu quero compartilhar com a nossa imensa audiência nesse momento. Bom, vou tentar ser o mais superficial possível nessa descrição que você está me pedindo, mas a minha formação é de Direito, né? Sou advogado por formação, né? E eu dei muita sorte porque eu soube em algum momento, quando eu estava praticamente me formando, que a embaixada americana, que era no Rio na época, precisava de um advogado no departamento jurídico. E eu fui lá e, por sorte, por falar inglês na época, eu fui aceito e fui contratado. E aí virei funcionário do Departamento do Estado americano, que tem até uma peculiaridade, que até que eu conversei com você, né? Que um brasileiro não pode prestar serviços a um governo estrangeiro, salvo se expressamente autorizado pelo ministro da Justiça. Então eu tive lá uma portaria, eu falei decreto, mas não foi um decreto, foi uma portaria do ministro da Justiça à época, me autorizando a trabalhar para um governo estrangeiro. Então trabalhei durante um bom tempo lá na embaixada. Quando a embaixada foi para Brasília, e eu não tinha pretensão de ir morar em Brasília, eu atravessei a rua e fui trabalhar na ESSO. Aí foi o meu ingresso no mundo financeiro, porque na ESSO era mais porque eu tinha o background jurídico, mas a ESSO tinha um programa interessantíssimo que fazia análises de mercados no país e tal, e precisava de advogado, de economista, então era uma equipe grande, e trabalhei na ESSO durante um bom tempo, e da ESSO, então, eu recebi um convite para ir trabalhar num banco que, à época, era o maior banco dos Estados Unidos. Na realidade, na época que eu entrei, ele era o maior banco comercial privado do mundo. Depois ele caiu um pouco e ficou só sendo o maior banco comercial dos Estados Unidos, mas chamava-se Bank of America. Estive no Bank of America durante 38 anos. 38 anos aqui no Brasil. No Brasil nós não tínhamos agência, era representação que só fazia os grandes empréstimos em moeda estrangeira para as grandes empresas. Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, eram os mega empréstimos, eram empréstimos de 300, 400 milhões de dólares, uma época generosa, né, com o mercado internacional. E graças ao Bank of America, morei uma época também em Miami, morei uma época em Nova York, morei um pequeno espaço de tempo em São Francisco, que é onde é a sede do Bank of America, e isso me deu uma experiência, uma vivência muito interessante. Eu adorei trabalhar no Bank of America e me proporcionou uma visão, lato senso, muito grande do mundo financeiro internacional. Foi muito interessante. E depois do Bank of America, quando eu me aposentei por lá, eu fui convidado e aí assumi uma posição no Brasil de presidência e no Chile, de um banco chamado Banco Latino-Americano de Exportações, que é tipo um BID, é uma instituição multilateral que trabalha com fornecendo créditos,
para financiamento de comércio exterior para todos os países da América Latina. Então, foi muito interessante também, porque ali você tinha uma função quase que meio que de diplomacia financeira. Você tinha que amparar países que às vezes não estavam bem financeiramente, não estavam atraindo apoio da comunidade financeira internacional, e esse banco proporcionava isso. Então, foi muito interessante. Então, só para encerrar, e já falei até demais, você me desculpa, quando eu saí do banco, desse banco, que eles tinham uma expulsória aos 60 e poucos anos, aí felizmente me expulsaram, né? Aí eu pude chegar mais próximo de realizar meu sonho dourado, que era vir morar em Friburgo. E aí eu te faço uma rápida interrupção, só para a gente, vamos dizer assim, de maneira muito didática, organizar a linha de pensamento do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Enfim, o que realmente te motivou a vir para Nova Friburgo? Qual era o seu contato anterior que lhe provocou e impulsionou a realmente adotar Nova Friburgo já há mais de 2 décadas, não só como empresário, porque você regularmente passa também bons períodos aqui com a sua esposa querida Cristina, que nesse momento nos assiste, e quero mandar um beijo especial e carinhoso para você, querida, renovando a minha expectativa em conhecê-la pessoalmente no restaurante Brau Brau, atendendo um cordial e indispensável convite do companheiro Jorge. Prossiga. Perfeito. Bem, o que me trouxe para cá, primeiro eu diria para você de uma maneira muito sintética, a cesta de maravilhas que Friburgo proporciona. Sensacional. É uma cesta de maravilhas. Realmente, é tudo aquilo que você falou na sua apresentação, o clima, o povo, a história. Eu sintetizaria melhor ainda isso, dizendo que o DNA dessa cidade é incomparável. O DNA dessa cidade é incomparável. E aí, por que eu comecei? Por que nós temos o Brau Brau, aquele shopping, Muri Shopping? Por que nós temos aquilo? Porque eu falo, o dia que eu vier para cá, que eu vou usufruir disso tudo, eu tenho que ter alguma atividade. Porque se eu vou ficar sentado em casa, aguardando o entregador do jornal, entregar o jornal para eu ler e depois falar, e agora fazer o que no resto desse dia, né? Então eu tinha que ter uma atividade que me proporcionasse, você me desculpa, muitos dos meus amigos já conhecem essa história, vão dizer assim, não aguento mais ouvir o Jorge falar nisso. Não aguento mais. Mas sinta-se à vontade. Mas eu tenho que falar. Eu tinha que fazer uma coisa que me proporcionasse 3 coisas. Primeiro, me manter relativamente ocupado. Segundo, gerar mais alguns trocadinhos para ajudar a pagar os remédios que cada dia são mais e mais caros, né? E terceiro, me proporcionar conhecer e fazer novas amizades. Conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Dentre elas, essa que nós estamos aqui vivenciando Sem hoje. dúvida, né? amigo. Depois eu acrescentei até uma quarta. Falei assim, eu tenho 2 filhos. Falei assim, vai que nenhum dos meus filhos dá certo na vida, eles têm alguma coisa para tocar e para sobreviver. Felizmente eles deram certo, então sobraram os 3. Então ficaram os 3 comigo. Então é o que me mantém ocupado, ajuda a pagar uns remedinhos e me proporciona de uma maneira maravilhosa conhecer pessoas novas e fazer grandes amizades como a nossa. Sem dúvida, e vale você que não conhece o restaurante que fica localizado no shopping, nesse shopping que também tem esse nome, próximo ali àquele posto da patrulha rodoviária. Não, ali da patrulha não, ali é um posto da Polícia Militar. Polícia Militar. Da patrulha é só lá em cima. Só, exatamente, tem razão. Então, corrigindo a informação, é no primeiro posto da Polícia Militar, logo depois do centro urbano ali de Muri, do seu lado esquerdo, quem se dirige para o Rio de Janeiro. Vale você frequentar, conforme disse, não só o cardápio, mas a acolhida, a recepção são absolutamente atraentes. E aí, companheiro, você diz o seguinte, que Nova Friburgo tem um DNA incomparável. Me chama a atenção pela sua vasta experiência de vida, tendo conhecido dezenas de cidades
também no exterior, morando em Miami, em Nova York, em São Francisco, que são cidades fantásticas. Nova York tem um encanto mundial. Né? É a cidade do mundo. É uma cidade do mundo, cosmopolita, Exatamente. não é verdade? E o que leva a chegar a esta conclusão, e eu diria a esta sentença, que o DNA de Nova Friburgo é incomparável? Eu diria que o povo, olha, durante um bom tempo eu ainda estava trabalhando e o Brown Brown já funcionava. O Brown Brown existe há 24 anos. Há 24 anos. Há 24 anos. Vai fazer 25 agora em janeiro. Há 24 para 25 anos. O Brown Brown já funcionava. E eu ainda estava fora do Brasil, ou vivendo no mundo financeiro, com poucas oportunidades de estar dando muita atenção aqui. Então, o que fazia com que o Brown Brown funcionasse, como eu gosto de dizer, comigo ou semigo, e era muito mais semigo do que comigo, é justamente o DNA das pessoas que eu tenho lá. Nós temos lá 12 funcionários, e eu diria para você até coincidentemente, 65% dos meus funcionários são descendentes de suíços. 65% dos funcionários são descendentes de suíços. Então, olha, sempre foi. Talvez se eu tivesse tido ou colocado o Brown Brown numa outra cidade, eu não tivesse sobrevivido tanto tempo. Mas pelo fato de ter esse tipo de pessoas e a acolhida das pessoas que valorizaram aquilo que nós tentamos fazer lá, ali no Muri Shopping e no Brown Brown, que é transformar aquilo como se fosse, faça uma viagenzinha por algumas horas ao exterior. É como se fosse para a Suíça ou para a Alemanha, visite, porque realmente se você entra lá, Zuri, a minha família toda, tirando meu pai que veio para o Brasil com o pai dele, criancinha, que o pai dele trouxe bebê para cá, a minha família toda ainda mora na Alemanha, é da Alemanha. Então, volta e meia, eu estou lá na Alemanha. E o Brown Brown, desculpa eu estar falando muito, mas o Brown Brown é uma réplica de qualquer restaurante que você entre na Alemanha. Uma réplica? É uma réplica. Tudo, porque na Alemanha o alemão tem mania de botar na parede tudo que ele acha bonitinho. Exatamente. Tudo que ele acha bonitinho. Se você entrar no Brown Brown, verdade. Tudo que eu achei bonitinho ao longo da minha vida inteira está na parede do Brown Brown. É verdade, companheiro, é verdade. É isso. Então, olha, eu entro lá e os meus amigos que vão também, olha, realmente você está aqui, parece que você viaja no espaço. Parece que você está indo para um outro lugar. Entendeu? E eu me sinto maravilhosamente balançado. Agora, Jorge, com essa cesta que você muito bem construiu, essa figura de imagem de virtudes, de talentos em Nova Friburgo, o que realmente está faltando nessa cesta para nos tornar referência, eu diria, nacional e internacional? Entendo que estadualmente nós já temos esse lugar de destaque, né? Por todas essas potencialidades que eu descrevi aqui na abertura do programa. Mas o que está faltando para que realmente haja toda esta inter-relação entre todos esses aspectos? Às vezes me dá a sensação, ou quase certeza, do individualismo, em que os setores não se comunicam, não interagem e não trabalham com um único propósito, que é de valorizar a nossa cidade. Você tocou com muita propriedade no cerne da questão, eu acho. O que acontece aqui em Friburgo, e eu percebo isso desde o momento zero, do momento inicial que eu vim para cá. Você tem uma dispersão de interesses ao invés de uma concentração de interesses. Muito bom, Jorge. Mas é isso que acontece. Então você tem, por exemplo, eu comparo com algumas outras cidades do Brasil, talvez até algumas do exterior, onde você vê uma adesão em prol do desenvolvimento da cidade por forças até, vamos chamar assim, não vou dizer antagônicas, mas competidoras. Por exemplo, um restaurante daqui que vende pizza, outro que vende comida alemã, outro que vende comida churrasco, mineira. comida mineira e tal.
Eles todos se unem, um não tenta dizer que a mineira é melhor do que a alemã ou que a pizza é melhor do que a outra. Não, não é assim que funciona, porque ninguém vai querer comer pizza todo dia, sem dúvida, nem comer comida alemã todo dia. Então, tem um momento e um espaço para cada um. Então, se todos se juntassem em prol do desenvolvimento e da consolidação, vamos dizer, de Nova Friburgo como um polo gastronômico estadual forte, seria maravilhoso. Eu vejo, eu detesto estar citando nomes, mas, por exemplo, se você viaja para Gramado ou para Campos de Jordão, e agora eu vou até acrescentar uma cidadezinha que é Penedo, que ela hoje já acordou para isso. Exatamente, eu conheço. Você conhece. Conheço. Eles não vêm disputando um com o outro, eles vêm se unindo em prol do bem comum, entendeu? É o que Gramado já aprendeu há muito tempo atrás, Campos de Jordão há muito mais tempo atrás, então isso funciona muito bem. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto que eu me permitiria acrescentar é o foco. Foco é uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, é fundamental. Foco é uma das coisas mais importantes do mundo. Por exemplo, Friburgo tem umas competências antigas, consolidadas, que por vezes começa a deixar escorrer entre os dedos. Vou falar o quê? Por exemplo, nós tínhamos o Festival de Vinho, que foi o Festival da Cerveja primeiro, depois Festival de Vinho, depois tem a FEVEST, que felizmente sobrevive muito bem. Tivemos o Festival de Chocolate, que foi ficando fraco e acabou. Né? E tivemos uma coisa que Friburgo tinha, que criou-se aqui, e que estou vendo com tristeza ele minguar por falta de ser alimentado. E ser alimentado aí pelos empresários e pelos poderes públicos, que talvez te surpreenda se eu falar isso, é o Festival de Truta. O Festival de Truta já foi muito mais forte, muito mais pungente, sem dúvida, em termos de extrapolar as fronteiras do estado do Rio de Janeiro do que é no momento. Está perdendo. Quem vem começando a se apropriar, e eu vou citar pela segunda vez, essa tendência de atrair gente para um Festival de Truta é Penedo. Penedo, talvez, ao perceber que Friburgo está deixando cair essa peteca no chão, ou não está valorizando ela da forma que deveria, eles estão começando a se apropriar disso. Penedo, outro dia, eu passo pela Dutra constantemente, tinha mega placas na rádio também e tal, chamando as pessoas para o Festival de Truta de Penedo. Sendo que nós somos o maior criador de truta do estado do Rio de Janeiro. Pois é. Quer dizer, realmente é algo incompreensível. É incompreensível, é um desperdício lamentável. Lamentável. É uma das coisas mais fortes. Eu diria para você, sem medo de estar sendo pretensioso, que as duas principais eventos de Friburgo sempre foi a FEVEST e o Festival de Truta. Talvez eu esteja falhando por alguma coisa aí, mas no passado teve o Festival da Cerveja, que era na Via Expresso, tal, que era um espetáculo. Isso. Se pudesse ser resgatado, seria maravilhoso. Ou do vinho também, todos esses. Mas dos dois mais fortes que eu consigo pensar no momento é a FEVEST e o Festival de Truta. E só para registrar que o Festival de Chocolate está tendo uma nova edição agora na primeira semana de agosto. Já está começando a ser anunciado. Como também o Polo Cervejeiro tem o seu encontro que concentra todos os mestres cervejeiros, todos os rótulos, enfim, todas as novas tendências, mas concordo com você que falta a presença do aglutinador, que é a administração pública. Sobretudo, caro Jorge, com um calendário permanente, para que permita que as agências de turismo do Brasil organizem deslocamento e visitação de grandes grupos que durante o ano inteiro têm a possibilidade, inclusive financeira, de visitar estes grandes eventos. Você me permite só um detalhe? Permito, amigo. Para não deixar passar, senão depois eu vou esquecer. Ok.
e que não permitam sobreposições. Exato, porque amigo. a sobreposição, uma mata a outra. Exato. Essa organização é fundamental para que as pessoas digam, não, na primeira semana do mês de tal tem isso, na segunda, na terceira tem aquilo, na quinta, na quarta tem aquilo, para que não haja competição autofágica, concorrência. Muito bom, gostei da competição autofágica e recentemente nós pudemos observar isso com a coincidência do espetacular festival de dança promovido pelo Sesc com a FEVEST. Ou seja, embora sejam congruentes, congruente é uma palavra ótima, ou seja, podem trabalhar em conjunto, mas por vezes as agendas dificultam ou impedem ou limitam a presença de um público em outro evento. Verdade. Muito bem. Nesse momento, Kevin Ramos já se levanta sob a minha orientação para fazer o take de chamada para os nossos reclames comerciais. Nesse momento, dou um tempo para que ele posicione a câmera e também me divertir. Sensacional, garoto! Pena que você só estará conosco em mais esta edição. Mas vou levar esta demanda à diretoria para que você de vez em quando nos visite. Até porque você é muito bom, garoto. Depois do intervalo, continuaremos com essas análises sobre o cenário de Nova Friburgo, que tem todas as condições dentro de uma maravilhosa cesta, conforme a imagem construída pelo companheiro Jorge, para ser referência a nível nacional e internacional no que se refere, sobretudo, à potencialização do turismo, de renda, de negócios. E podemos citar também o turismo na área da agricultura, o agroturismo, como também me ocorre aqui em nossa cidade, aquele turismo, Jorge, que é provocado pelos esportes radicais que são praticados na região de Lumiar. Sensacional. Depois do intervalo, retornaremos. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Apresentador também sente sede. E a caneca ficou vazia. Programa Cidade Real, credibilidade, informalidade, imparcialidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também nas reprises durante toda a semana, que você pode assistir pelo canal 10
do sistema RCA, que é a forma convencional, ou seja, através da sua assinatura de TV a cabo, como também pela internet, aí através do site da emissora, www.tvzoom.com.br, ou também baixando da sua loja de aplicativos para o seu celular o aplicativo da TV Zoom, que é realmente uma ferramenta extraordinária, sensacional e que lhe permite assistir toda a programação da TV quando e onde você estiver, desde que haja um sinal minimamente razoável de internet. Vale acompanhar, vale assistir por essas múltiplas opções. E nesta edição, tratando de Nova Friburgo, que é um tema que inspira o nosso programa, por isso se chama inclusive Cidade Real, e que, especialmente e particularmente nesta ocasião, sobre a vertente do turismo. E aí estamos recebendo um ilustre companheiro, nobre amigo, que tem grande experiência no setor, sobretudo uma visão internacional muito interessante. Você que está nos acompanhando a partir desse momento, sabemos que a nossa audiência é rotativa, tente assistir desde o começo, porque você será surpreendido. E aí, Jorge, continuando a nossa avaliação, me parece, salvo melhor juízo, que é um termo, inclusive, muito utilizado pelos advogados, que não precisamos de muito para que tenhamos uma condição favoravelmente melhor em Nova Friburgo, no que se refere a um gerenciamento mais profissional e competente do setor de turismo, que é a maior indústria mundial, sem gerar, evidentemente, num primeiro momento, poluição, agressão. É um negócio, é um turismo que permite a geração de emprego e renda. Realmente falta pouco para que isso aconteça? Eu gostaria de dizer que sim, mas eu temo que falta ainda um bom espaço de dedicação para que isso aconteça. De dedicação? Dedicação. Porque, muitas vezes, as evidências estão lá, mas não são devidamente focadas, não são devidamente trabalhadas. Então, elas estão ali, mas falta aquilo, você já usou o termo, elas têm que ser orquestradas. Aglutinadas. Né? Então, na medida que e isso, lamentavelmente, ou talvez não, lamentavelmente a palavra é equivocada, isso é necessariamente função do poder público, porque as associações de classe, elas podem até contribuir, mas elas não têm poder de esquematizar e organizar. Elas contribuem dentro dos seus respectivos âmbitos. E interesses. Mas quem pode coordenar os âmbitos e os interesses é o poder público. É o poder público. Nós já tivemos aqui em Friburgo, e eu testemunhei isso, eu estive próximo de algumas pessoas que tiveram com algumas atividades, até no setor público aqui, que a tendência estava bem próxima de que isso acontecesse. Mas, infelizmente, aconteceu aquela maldita situação que, quando as coisas começam a dar certo, está na hora de acabar. Aí há aquela substituição que quem entra não continua, e até que quem assume passe a fazer alguma coisa e já está quase na hora de acabar outra vez. Ou seja, a famosa falta de continuidade, que infelizmente é da natureza humana, é um dos males da natureza humana, que é a falta de continuidade. Cada um quer ter paternidade sobre aquilo que está sendo produzido, e aí não assume o que houve de bem feito numa administração anterior e dá continuidade. Não, tem que gerar uma nova tendência, um novo processo. E com isso você perde tudo aquilo que foi feito e não acrescenta, né? E começa do zero outra vez. A sua observação
bastante oportuna, e eu tenho sido repetitivo aqui, que essa mudança total, eu diria quase que radical, que a administração pública sofre a cada 4 anos, não permite uma continuidade das ações, sobretudo pelos interesses políticos eleitorais, né? Você, um homem de experiência internacional, trabalhou por 38 anos no Bank of America. E você imagina, numa instituição desta, de renome internacional, se não houvesse a continuidade dos propósitos. Certamente não teria a envergadura que teve e que tem. O que dirá na administração pública, onde há 4 anos a equipe se substitui, para não detalharmos aquelas inúmeras substituições que acontecem por vezes na mesma secretaria, o que torna ainda mais grave a continuidade dos projetos. Agora, você que tem o seu restaurante sensacional, e devo dizer a você que já estou ansioso pelo nosso encontro, que certamente será devidamente registrado e comentado aqui no programa Cidade Real, se localiza num ponto estratégico de entrada de turistas em nossa cidade, ou de saída de quem vem da região norte. E você tem por hábito bastante saudável de ser amigo da sua clientela. Você já disse isso aqui. Qual é a percepção de quem chega a Nova Friburgo nessas ocasiões, sobretudo de eventos como o FEVEST, Festival da Truta, Festival da Dança, outros eventos que temos aí durante o decorrer do ano? Quais são os comentários de quem opta por passar, por exemplo, um final de semana em Nova Friburgo? Zuri, eu acho que, sem medo de estar sendo extremamente otimista, eu diria para você que são sempre muito positivos. Ou seja, a constatação ao chegar, ela, de um modo geral, ela corresponde ou extrapola a expectativa. Extrapola a expectativa. Em termos de quê? Em termos de deslumbre pela natureza. Muito bom, Jorge. Mas é verdade. Se deslumbre. Olha, não raro eu ouço pessoas fazerem o seguinte comentário: tem outras cidades serranas aqui, ou próximas de Friburgo, mas nenhuma delas tem a pujança que Nova Friburgo tem. Porque Friburgo ela consegue aglutinar montanhas com essa mata atlântica de uma maneira assim exuberante, a palavra é exuberante, com rios, com cachoeiras, com a pluralidade. Você mencionou, né, alguns minutos atrás, a questão dos esportes radicais. Os esportes radicais que acontecem em Lumiar, por exemplo, Lumiar proporciona 2 coisas que eu acho fantásticas, né? Não só os esportes radicais que estão lá, mas aquela viagenzinha no tempo para uma cidadezinha perdida no passado. Um lugar bucólico. Bucólico. Parece que você está entrando, fazendo uma viagem no tempo, chegando ali em alguma coisa em 1800 e pouco, dá aquela sensação. Lumiar tem essa sensação, já proporciona essa sensação. Friburgo, Muri ele se destacou por ser um polo gastronômico. Você tem excelentes restaurantes. Exato. Em Muri, excelente, da gastronomia suíça, da gastronomia internacional, da alemã. Você tem uma variedade muito grande. Então, Muri se caracteriza por isso. Friburgo tem uma variedade bem grande também, no centro da cidade, nos seus bairros aqui, Cônego, etc., também tem uma variedade bem grande. Então, é uma cidade que proporciona, ela corresponde às expectativas, às melhores expectativas de quem vem. Porque quem vem se encanta com as coisinhas bonitinhas que nós temos, com o povo que é gentil.
é hospitaleiro, é simpático. Friburgo tem essa característica. Eu não estou falando que outros povos não sejam, mas o friburguense, talvez por essa mistura de colonização, ele pegou talvez o melhor de todos e fez essa simbiose aí maravilhosa, que é um povo maravilhoso. Ele é genuinamente simpático, ele é naturalmente hospitaleiro. Entendeu? Olha, eu digo sempre à minha mulher, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Então eu me encanto, a minha mulher sempre diz, mas por que você adora tanto Friburgo? Eu falei, dentre outras coisas que eu já declinei aqui hoje, por essa maneira grande e pequena de ter tudo aqui. Você entra numa loja, você entra num lugar, você é atendido como se você fosse o único cliente naquele dia, naquele momento. Você é atendido com carinho, com atenção, exatamente. Então, parece uma grande família. E é uma grande família de 200 mil pessoas, né? Coisa que, no Rio de Janeiro, onde eu nasci, criado no Leblon e tal, você mal conhece o seu vizinho de porta. Exato. Né? Aqui você passa, você conhece todo mundo. Se você, por acaso, chegar em algum lugar e dizer, rapaz, esqueci a minha carteira em casa, isso não tem importância, o senhor passa aqui amanhã e paga. Isso já aconteceu algumas vezes no seu restaurante, já você comentou comigo. Algumas vezes no restaurante, e as pessoas se encantam. Né? E retornam e pagam a conta. Retornam, pagam a conta, então faz a conta. E nunca, já aconteceu algumas vezes, e nunca deixaram de pagar. Por quê? Se você dá uma demonstração de confiança, o senhor passa aqui outra hora e paga, o cara não vai nunca pensar em falar, me dei bem, hein? Isso aí eu vou dar um beijo, né? Exatamente. Ninguém faz isso. Exatamente. Então, se você dá uma demonstração de confiança, as pessoas reagem bem. Jorge, nós já estamos começando a caminhar para a reta final do nosso programa, um programa ótimo, que tem também por viés proporcionar uma reflexão positiva de nossa cidade, né? Por vezes temos aqui pautas delicadas, complexas, tensas, contraditórias, embora entenda que o contraditório é absolutamente saudável, incomoda, mas é democrático. E necessário. Mas também temos que exaltar essas virtudes. E nesse mês de julho, que é tradicionalmente um mês de férias escolares, se bem que o calendário está alterado por conta da Copa do Mundo, por conta de uma frequência maior à nossa cidade, daquelas pessoas que querem tirar proveito das nossas temperaturas baixíssimas, que agrega uma série de outras situações extremamente interessantes, e que você exaltou praticamente durante todo o programa. Mesmo reconhecendo as dificuldades do setor, da administração pública e de outros fatores, você se mostra muito empolgado com Nova Friburgo. E nessa reta final, amigo, queremos o seu depoimento sobre as suas expectativas por Nova Friburgo no futuro. Estamos ainda no ano que completamos o nosso bicentenário. E sempre é oportuno ressaltar e renovar as nossas expectativas, como fazemos nas ocasiões de aniversário, quando cumprimentamos o aniversariante, desejamos saúde, paz, dinheiro, né, garoto? E ele sinaliza favoravelmente fazendo assim, ó, muito bom. Ele e o nosso competente diretor técnico Marconi JR, que também é muito atento, muito cuidadoso, muito competente e que é uma das figuras mais queridas nos corredores e bastidores da TV Zoom, pela sua simplicidade. Enfim, declare-se por Nova Friburgo e a sua expectativa para além dos 200 anos. Bem, me declarar por Nova Friburgo, eu pouco teria para acrescentar depois de ter ficado aqui o seu programa inteiro decantando as maravilhas que Friburgo representa para mim. Eu acho, Zuri, honestamente, que o que nós temos que fazer é resgatar tudo aqui. Você falou
daqui para frente, né? Resgatar tudo aquilo que nós já tivemos de maravilhoso nessa cidade e que, num exato momento, não estão merecendo a atenção e o valor devido. E seguir criando aqui, seguir criando e não copiando. Muito bom, Jorge. Não, mas é isso. Seguir criando. A gente, se eu tenho 5 segundos, você sabe que lá no restaurante, não vou ficar falando o nome, senão parece uma 0800 toda hora. Lá no restaurante, nós temos, ao longo do ano, nós temos um calendário de eventos que nós criamos. Por exemplo, nós temos uma Oktoberfest, nós temos um Halloween gastronômico, onde todo o restaurante, todas as pessoas estão travestidas no sistema de Halloween. Nós temos um weekend, que é um fim de semana viking, com toda a gastronomia e bebidas da época dos vikings. Características. Então, ao longo do ano, nós temos vários eventos, eu diria para você, 5 ou 6 eventos que têm datas diferentes, que nós criamos lá como forma de atrair. Prossiga, Jorge. Então, isso que eu gostaria só de bater nessa tecla. Ressaltar. Temos que seguir criando e desenvolvendo, porque é dessa forma que nós seremos iguais ou melhores que os melhores. E surgindo como uma alternativa, porque Friburgo tem um detalhe: o custo operacional das coisas em Friburgo é relativamente baixo, se comparado com outros lugares. Você vai citar alguma... Vou citar Búzios, por exemplo. Tudo em Búzios tem um custo operacional altíssimo. Não quer dizer que tem uma correspondência na qualidade. Mas eu adoro Búzios, não estou falando mal de Búzios, não. Adoro Búzios, mas tem um custo operacional altíssimo. Nova Friburgo tem ainda um custo operacional relativamente baixo. Então dá para fazer muita coisa boa, bacana, diferente, sem precisar copiar ninguém. E sendo, sim, uma alternativa para lugares que não têm isso. Ou seja, vamos pensar, vamos para onde? Friburgo tem FEVEST. Não tem FEVEST em nenhum outro lugar do Brasil. Não tem fim de semana viking em nenhum outro lugar do Brasil. Eu peguei dois pequenos exemplos, mas não tem o Festival da Cerveja, que agora nós estamos com um polo muito competente. Profissional, muito profissional. Então nós temos essas competências muito fortes. E é elas que nós temos que trabalhar e valorizá-las. Ou seja, basta somarmos criatividade com competência. Esta é a equação. Tirou daqui, como diz. Ok. Meu amigo. Aqui, foi muito bom tê-lo aqui. Prazer foi meu. Foi uma conversa ótima, de uma gravação que eu tenho chamado de encantada, porque por algumas vezes, por algumas dificuldades, não foi possível, mas finalmente conseguimos realizá-la e tenho certeza que a sua manifestação muito empolgada, muito autêntica, convenceu quem nos privilegia com a nossa maciça e fiel audiência, até porque quem nos assiste é um público que busca conteúdo, que forma opinião. Do outro lado da tela, conforme eu costumo dizer, tem vida inteligente. Então, esta mensagem de otimismo, sobretudo se fizermos um extrato do programa, é muito oportuna, muito bem-vinda, porque valoriza, estimula e nos envaidece por residirmos e vivermos numa cidade como a nossa. Precisamos encerrar. Renove meus apreços e considerações pela querida Cristina, que certamente em breve teremos a oportunidade de conhecê-la. Um beijo para você. Muito bem, precisamos encerrar aqui novamente e definitivamente. Entendemos que levamos até você novamente informação de utilidade pública, que é a missão, a proposta, o objetivo do programa Cidade Real desde a sua existência. Que Deus e Santa Rita de Cássia continue nos abençoando e protegendo todos nós
que temos o privilégio de estar em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.